Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós estamos aqui de volta no nosso quarto episódio do Tarocast, que é o podcast de tarô. Quer saber sobre tarô? Quer refletir sobre algumas coisas? É aqui no Tarocast que você vai achar. Se inscreva no YouTube, escute pelo Spotify, nos acompanhe pelo nosso Instagram. Estamos aí. Meu nome é Luísa Papaléu, sou taróloga e, novamente, como esse projeto é feito com ele, Ney nosso Naif. querido Ney Naif, diretor da escola Ney Naif de Tarô. Olha, aqui junto com a diretora Luísa, da Escola do Centro Cultural Esotéricos. Maravilha. Ah, mas a gente tem Estamos aqui de bagagem, né? Estamos de novo aqui, a gente tem bagagem para falar sobre o tarô. Nós não começamos ontem, nem ontem, nós temos experiências, e é isso que é o nosso Tarocast. É passar a nossa experiência para todos os nossos ouvintes, nossos alunos, tarólogos, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E eu me lembro, ô Luísa, já começando logo o nosso Tarocast, Sim, sim, que no sim. último episódio nós terminamos com uma frase, eu até falei, Luísa, guarda essa pergunta, que é ideal para a gente começar o nosso próximo Tarocast. Porque nós estamos falando sobre essas questões de crendices, os misticismos, enfim, essa aura, né, que coloca-se muito Sim. junto ao tarô, né? E aí, a última pergunta seria: nós somos especiais por estudarmos ou sermos tarólogos? Exato. Aí a gente começou a responder, aí Isso. nós tivemos um insight de pensar assim, não, peraí, isso aqui é uma coisa muito interessante e tem a ver com o próximo episódio, que é esse de Autoconhecimento. autoconhecimento. E aí, especial, eu até disse, sim, somos especiais, mas somos humanos, né? A gente melhora como ser humano. Acontece que muita gente acha esse especial como se tivesse um dom superior às pessoas. E é essa a questão. E às vezes as pessoas falam, eu jogo tarô, então eu sou melhor que você. Não, não é melhor não que ninguém, porque, na verdade, existe a questão do autoconhecimento. Quer dizer, você é melhor por quê? Todos É, nós o, que seremos. o que te faz melhor do que qualquer outra pessoa deste mundo, né? Só porque você conhece tarô, tem gente que é engenheiro, é médico, e conhece mais de quem não é engenheiro e de quem não é médico. Então, cada um tem uma formação, cada um tem um dom, uma ideia, uma perspectiva, uma profissão, que pode saber mais que o outro, mas não o torna especial nesse aspecto de ter mais poder mágico, espiritual do que o outro, É, sobre a vida dos outros, sobre a né? vida dos Isso, outros. isso às vezes acontece, eu já vi pessoas às vezes que se tornam ou que se entendem especiais, e eu acho isso de uma arrogância, uma coisa tão feia, porque que É, somos, além de sermos o ser humano, que claramente é isso que você falou, tem um estudo diferente ou estuda outra coisa que talvez o outro não saiba, então assim, isso não torna o outro especial porque ele é engenheiro, ou porque ele é pedagogo, ou porque, enfim, simplesmente ele é especializado naquela ciência, naquele estudo, e ele vai desenvolver da melhor forma que ele pode, né? eu acho que as pessoas até falam assim, tem essa ideia do quem sabe tarô é especial, desse sentido superior, só porque conhece uma linguagem que o outro não conhece, Sim, sabe? Mas o outro pode vir a conhecer, é essa a pode, questão. pode, porque nós falamos no episódio anterior que assim, tarô é estudo, É tarô é estudo. conhecimento, é aquilo que você vai buscar entender da melhor forma, então quer dizer que não tem nada de especial como qualquer outra ciência ou qualquer outro estudo, né? Na questão, mas você falou uma coisa interessante no episódio passado, que às vezes o tarô nos torna mais humanos, mas isso não quer dizer que nós nos tornemos especiais, mas mais Exato. humanos. Mas tem também várias outras profissões que dá essa possibilidade da pessoa ficar um pouco mais elevada no sentido de ser mais humanitário, mais humanista, né, no seu olhar, né? É exatamente isso. Eu acho que o tarólogo, ele é especial, mas esse modo especial dele seria ele se tornar mais humilde. Sim. Humilde porque ele vai reconhecer os problemas humanos, vai entender que ele pode errar e pecar a qualquer momento na sua vida, ter transtornos com qualquer outro, porque ele está lidando na consulta, ele está vendo o outro. E ele não está passível de não ter esses mesmos problemas, ou financeiros, ou afetivos, ou até espirituais. Então, ele não pode se jogar especial porque ele joga tarô. Ele tem, ao contrário, ele tem que ser mais humilde.
Em vez de ser arrogante, ele tem que buscar a humildade. A humildade é encontrar exatamente o lugar dele nesse mundo. Ora, se eu estudo espiritualidade e estudo autoconhecimento, porque essa é a questão. Muita gente estuda o tarô e fala assim: estou estudando autoconhecimento, estou estudando autoconhecimento. Tá, mas não pratica isso na sua vida ou no seu dia a dia, mas se julga especial. Então, não, nós temos que realmente buscar o autoconhecimento no tarô para nos equilibrarmos e harmonizarmos com a humanidade e entendermos que somos apenas mais um dentro desse planeta. É verdade, é verdade. E é muito importante realmente essa questão da gente desenvolver, né? A humildade, desenvolver o olhar para o outro, porque eu acho muito assim, às vezes a pessoa tem um discurso, mas a ação é outra. Exato. E isso é muito ruim, né? Porque eu acho que o que você fala é o que você realmente tem que atuar, né? A sua vida, no seu cotidiano, né? O falar e não fazer, aí fica igual aquelas questões das promessas perdidas, né? Porque aí é aquilo que você realmente não está atuando como uma pessoa realmente humanista, eu falo que a espiritualidade ativa é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Sim, sim. Que é isso que é o mais importante. Não é o falar que eu sou espiritualizada, é o fazer de forma espiritualizada. Eu acho que o estudo do tarô promove isso. O estudo do tarô pode promover o autoconhecimento. Mas para quem vai buscar o tarô só como uma consulta comum, tirar uma dúvida, um problema, isso não é dar autoconhecimento à pessoa, é dar uma orientação a ela, uma ajuda a ela naquele momento. Agora, o autoconhecimento, ele pode vir sim de quem estuda o tarô, de quem consegue talvez ver nas cartas do tarô, consegue ver nas questões simbólicas, reconhecer algo no seu ponto de vida, Identificar, né? identificar-se naquele momento e saber as consequências que aquele arcano promove. Então, a partir do momento que você reconhece no seu ponto de vida que você está vivendo tal arcano, imagina então ele na estrutura do tarô e o que ele promove dentro do conceito simbólico. E aí você já vai saber do resultado, né? Sim. E aí, Ney, a gente falar de tarô e autoconhecimento, que realmente eu acho que é um caminho bem interessante para esse olhar, né? E o que é autoconhecimento, na verdade, né? É um processo, é uma reflexão profunda. O que, na verdade, seria o autoconhecimento? Identificar suas potencialidades, suas motivações, né? Porque, às vezes, é uma palavra que tanta gente usa, porque Usa. eu quero buscar o meu autoconhecimento, eu quero sei o quê, mas para que o autoconhecimento, né? Para que isso? As pessoas confundem a palavra autoconhecimento como apenas meditar, orar ou estudar o tarô, ou estudar astrologia, ou qualquer área mística, esotérica ou filosófica. Autoconhecimento, óbvio, que a palavra já em si já encerra, né, que é conhecer a si mesmo, Mesmo. mas esse é o ponto. Na verdade, não precisamos estudar tarô para ter autoconhecimento. O que ocorre? Eu sempre dou exemplo. O autoconhecimento fala dos nossos limites, limites emocionais, limites mentais, que cada um tem o seu limite. Então, o que é? Até que ponto eu posso brigar com alguém sem partir para a agressão? Porque tem ali um limite, né? De que eu Uma posso, uma linha, linha que eu finozinha, vou né? atravessar e vou, de repente, brigar com essa pessoa e vou ter o quê? O revés dessa pessoa. Qual é o limite da paixão? Até onde eu posso fazer tudo pela paixão sem destruir a minha vida? Qual é o limite dos meus gastos financeiros sem que eu possa entrar numa dívida e, sabe, imensa sem conseguir pagá-la? O autoconhecimento é até que ponto as minhas emoções e os meus pensamentos e sentimentos eu posso ir sem me prejudicar. Acontece que no decorrer da vida nós ultrapassamos todas essas linhas. Quem que nunca se apaixonou a ponto de fazer burrada, E às vezes até de besteira, se perder de naquela se paixão, perder, né? se No destruir, outro, né? né? Destruir destruir a É, própria vida, ou a sim. vida de alguém, devido à busca da paixão ou do sexo, ou mesmo financeiramente, entrar em dívidas que jamais poderia ter. Mas todos nós fazemos isso ao longo da vida, que faz parte do aprendizado humano. Quer dizer, qual é o meu limite? Então, isso vem muito com a experiência de vida. Agora, tem gente que nunca aprende. E é uma coisa que você falou também que eu acho bastante interessante, é também o autoconhecimento, perceber quais são as suas reações perante alguma coisa. Exato.
né? Perfeito. Que é aquela coisa, qual é o meu limite? Então, você também, eu acho que a busca do autoconhecimento é você ter as percepções. Não, em tal situação, eu fiz tal coisa, e é aquela coisa da autoobservação. Isso me levou a quê? Porque eu acho que o autoconhecimento sempre exige uma reflexão, mas não é reflexão do outro, não é reflexão de apontar o outro, não é, porque o outro me levou a isso, não, porque qualquer pessoa pode te levar, mas você ir além desse seu limite, você extrapolar, isso é uma opção sua, Exato. O né? surto, né? Além do surto, vamos falar, surtei. Se Surtei, surtou é porque não conhecia o não autoconhecimento. Não tinha. Não conhecimento, tinha. não tem absolutamente nenhum tipo de autoobservação, de autocontrole, não tem nada. Segurar o ódio, a vingança, a raiva, tudo, segurar a paixão, o desespero, o sofrimento, Às vezes todos até amar demais, né? amar demais. Alegria demais, são aquelas pessoas, às vezes, alegres num extremo que começa a ficar até desagradável, porque tudo que é exagerado é muito ruim, né? Então, como é que você consegue, literalmente, eu acho que essa questão do autoconhecimento e essa jornada que a gente faz com o tarô, que apresenta basicamente, né, todos os... Eu estou rindo aqui porque você tocou num ponto diga. que eu lembro muitas pessoas falando assim sobre uma carta, o Sol. Pega o Sol e fala, olha, o Sol também queima, porque o Sol é uma carta maravilhosa, de muita luz, de muita alegria e Sim, felicidade, mas comumente eu escuto o tarólogo falar assim, cuidado com o Sol é maravilhoso, mas ele também pode ser esse é excesso, é. excesso, acaba estragando, e é verdade, sabe? Então existe até as cartas positivas, viver positivamente, O às próprio vezes. diabo é excesso de tudo, né? Exato, Porque é exato. aquele que tem o sangue no zóio, quer dizer, ele não é pouco, é tudo muito, né? É tudo Sim, sim, demais, sim. né? Então, todo arcano tem sua sombra, todo Todo, arcano tem o seu lado negativo. é, Então, não é porque é sol tem coisas positivas, não, não é porque é torre só tem coisa negativa. sim, Tudo tem seus dois polos. Entender isso no arcano, e quando você vive essa carta, ou quando você tira essa carta no dia a dia, é que vai dar a nós esse conhecimento do autoconhecimento com o tarô. Porque sim. uma vez que o autoconhecimento é você entender esses limites, né, que você tem, eu acho que o próprio arcano também pode dar a dica desse limite. Então, por isso que falam que tarô é autoconhecimento. Mas poucas pessoas associam esse autoconhecimento com os seus próprios valores internos, com a sua própria alma, com a sua própria vivência. E às vezes vê lá uma torre e vê uma coisa muito externa, se esquecendo que aquela torre existe porque foi você quem criou aquela torre. Sim, E o que eu tenho e que que você aprender? que permitiu também que aquela torre pudesse ocorrer em algum momento da sua vida, E qual a minha né? responsabilidade? Como é que eu faço para não tê-la mais? O que que você aprendeu com isso? Isso que eu acho que é o mais interessante, e é lógico, eu acho que o tarô, né, a gente fala de ferramentas, de metodologias, né? E o tarô é uma das ferramentas, e talvez seja um dos métodos também, que você, dentro dessa jornada que apresenta personalidades, situações, formatos, enfim, como é que você reage e age em circunstâncias X, Y, Z, que é aquilo que você realmente pode se adequar e entender até que ponto, até que momento, até onde eu posso ir, porque isso é uma questão muito de autoobservação. E aí eu acho muito interessante essa questão do autoconhecimento, porque a gente tem que saber quais são os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas, como você me falou. Todos os arcanos têm dois lados, né? Sim. Então, assim, quais são as minhas fraquezas? Porque a gente tem que entender. Porque às vezes tem gente que eu observo muito que fala assim: você tem que buscar o autoconhecimento, mas a pessoa mesmo não tem. Uhum, Porque dá exato. trabalho, viu, Ney? Muito, muito. É a vida, as experiências de vida. A gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Aprende mais com os fracassos do que com o sucesso. Então, talvez seja uma característica humana de sempre ver a parte bela de tudo, a parte feliz de tudo. Na nossa imaginação e planejamento, tudo ocorre bem, mas na realidade é outra. Porque sempre tem a outra parte, a outra pessoa que também tem o livre-arbítrio, que vai interagir conosco, com o nosso livre-arbítrio. E talvez por pensarmos que tudo é feliz, tudo pode dar bem, nós não encaramos bem as perdas e os fracassos. E você sabe que às vezes o que eu percebo também, que sempre as pessoas culpam o outro, ou de fora, ou alguma situação, e não se coloca como também corresponsável daquela situação, ou às vezes até responsável 100% daquela situação. Isso também é uma falha de autoconhecimento.
Muito. Eu vou até colocar uma experiência minha, eu na década de 80, enfim, quando eu iniciei jogando tarô profissionalmente, lidando nas feiras esotéricas, quando eu via muito dessa problemática com o próprio consulente, sempre trazendo um problema que ele era assim por causa de alguém. A situação em si sempre me apresentava que ele tinha muito mais responsabilidades e as coisas estão muito mais na mão dele do que do outro. Por exemplo, se você tem um pendurado, ou você tem uma torre em determinadas áreas que a pessoa está reclamando, ela vem reclamando de amor e sai torre ou pendurado, ela tem uma responsabilidade muito grande daquela situação estar daquele jeito, não feliz, ou com problema, ou com obstáculo, porque ela não está vivenciando corretamente. Então, eu lia muito isso para ele e dava os aconselhamentos. Porém, nos meus jogos, quando eu pedia conselho, quando eu pedia coisa, saía o quê? Sempre o penduradinho para mim. Só que aí entra aquelas, eu sou ser humano, né? Já não sou mais tarólogo. E aí eu achava, não, pendurado, não, é meu sacrifício, eu tenho que fazer sacrifício, é minha espiritualidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me sacrificar. Não, o pendurado estava falando para mim, olha, isso aí não vai dar certo, cuidado, você está com utopia, talvez seja uma imaginação errada, mas eu era o ser humano ali, não era o Você tarólogo. estava na ilusão Eu estava na ainda, né? ilusão. Então, olha só, você, às vezes, como tarólogo, acaba orientando o outro da forma correta do arcano. Olha, essa situação não dá certo, você tem que mudar o modo de pensar, ou talvez você tenha que observar também mais o que você quer além, né? Pode estar excessivo o seu desejo pelo outro. Então, como tarólogo, nós podemos orientar bem, mas como ser humano, aí você vai jogar para você, pedir um conselho. Então, para mim, saía o pendurado ou saía a temperança, tipo, calma, não é agora, e eu queria para já, eu não entendia. Então, o que acontecia? Às vezes, por outro eu orientava, mas para mim não, eu cegava. Então, por quê? Porque nós temos esse hábito. E só ao longo do tempo, com a experiência de vida, perdi muita coisa, tive muitas dificuldades, aí que eu fui realmente entender o que representa essa figurinha, a temperança, o pendurado, a torre. E realmente hoje, se sai pendurado, torre e outras cartas, eu começo a ter um outro olhar. Falo, não, então eu estou vendo errado, deixa eu refletir. Porque o autoconhecimento é isso. Eu precisei perder muitas coisas, eu precisei passar por muito sofrimento e por muitas questões que eu não queria passar, porque eu não observei o que o tarô estava me dizendo. Não observei o que as cartas estavam me orientando. Mas por quê? Porque eu não tinha o autoconhecimento. Sabia tarô? Sabia. Orientava bem? Orientava. Mas eu não tinha o autoconhecimento. Quer dizer, eu não aplicava a mim aquilo que, teoricamente, eu orientava as pessoas. Por isso que o autoconhecimento é difícil. Você pode É. até dar 1000 conselhos à pessoa, mas será que você está bem para aconselhar a si mesmo, né? É, até porque é uma questão de uma reflexão muito profunda, e eu acho que é um negócio que dá um certo trabalho, porque é uma autoobservação. O tempo todo você tem que falar, bom, eu reagi daquela forma, ou eu extrapolei o meu limite, ou eu permiti tal coisa, porque às vezes até a interferência externa é uma permissão que você também está dando. Sim, E aí você culpa a interferência externa, mas quem permitiu que aquela interferência entrasse na sua vida, desse opinião, tomasse, né, forma e espaço, foi você, porque se você falar, não, olha, tá tudo certo, mas a partir daqui eu que vou, eu que estou no controle dessa situação, eu que vou resolver tal. Se você dá esse poder ao outro, então é lógico que você também, esse autoconhecimento não é um autoconhecimento, é uma coisa capenga, porque você está claramente à mercê da opinião, da mercê da vontade do outro, da mercê do que o outro acha que você deveria ou não fazer. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é alguma coisa que dá trabalho, sim, eu acho que é um processo, literalmente, é um processo, né? Igual o caminho do tarô, é um processo, né? É um processo muito importante, mas que merece essa reflexão, essa profundidade, essa autoobservação. E principalmente você realmente entender quais são as suas virtudes e quais são as suas fraquezas. Que tem gente que acha que não tem fraqueza, né? Mas temos, porque somos humanos, porque é assim que acontece mesmo. Mas você identificando, você consegue trabalhar melhor com essas fraquezas, como também você consegue entender também quais são os seus potenciais, e eu acho que aí sim que é mais interessante. Porque você pega esse potencial e você desenvolve ele, sim, que isso já é natural em você, então é só uma questão de você desenvolver. Às vezes,
eu não sei qual a sua opinião, mas tem muita gente que fala, autoconhecimento deixa a pessoa muito egoísta. Eu diria que deixa a pessoa mais humana e mais flexível e muito mais interativa, porque uma vez que ela sabe exatamente o que pode e o que não pode, pode entender no outro também o que pode ou não. Agora, o autoconhecimento tem uma coisa interessante: você aprende a falar não. Sim, isso Não, é muito não bom. posso. Não Não, posso. agora não. Não dá. E talvez por isso que as pessoas achem que é egoísmo. Aí falar, nossa, você está tão mudada, porque muda mesmo, Muda, porque é. você se Você posiciona. sempre me ajudou, sempre fez o que eu quis. É, Por que agora você não quer mais? Você está egoísta. é, Então, ou seja, o autoconhecimento é uma das questões que eu já percebi no autoconhecimento, não só comigo, mas com outras pessoas que, de algum modo, foram desenvolvendo essa característica na vida, que aprenderam a falar não. E não agora, né? Não, às vezes para sempre, mas não sim, agora. Não posso te ajudar agora, não posso fazer isso agora, porque aí eu vou prejudicar a mim. Porque muitas vezes as pessoas falam sim, porque elas não conseguem dizer não, né? Mas elas vão se prejudicar. Vão prejudicar ou financeiramente, ou emocionalmente, ou com o tempo. Às vezes não tinha condições de fazer, mas assume um compromisso. E o autoconhecimento coloca até onde eu posso ir sem me prejudicar. Isso é o autoconhecimento. É você aonde eu vou ajudar, eu não vou ajudar, eu vou fazer, eu não vou fazer. As pessoas podem adquirir esse autoconhecimento sem tarô, sem nada, sim, sabe? não, você pode usar qualquer tipo de ferramenta ou qualquer outra metodologia, ou claramente você cai em você que você fala, a partir de Sim. hoje eu vou me entender, me perceber, e não precisa de nada Ah, também, não precisa nem de alguém que fale ou que não, te incentive, não, é mas, você mas, que olha- cai a tua ficha e a partir de hoje é mas isso. por uma coisa, agora me lembrei de uma outra coisa. As pessoas comumente falam, o tarô é o livro da vida. Nossa, a gente mais ouve isso, né? O tarô é o Isso. livro da vida, o tarô é o livro da vida, o tarô é o autoconhecimento, o tarô é o livro da vida. Tá, o que é o tarô? O que é esse livro? Ele é o livro da vida, ótimo. Então, muita gente fala assim, a viagem do louco através do tarô. Também muita gente ensina isso Hum. através do tarô. Mas o que está querendo dizer o tarô é o livro da vida? Cada página é um capítulo, começo, meio e fim. Como um livro, que tem lá os seus problemas, suas complexidades, e no final vai tudo se resolvendo. Então, ou seja, o tarô é uma estrutura de 1 a 22, está ali uma estrutura simbólica, que vai desenvolvendo desde o momento que você pensa, no momento que você interage com as pessoas, no momento que as pessoas não querem te ajudar, ou no momento que você consegue superar tudo. Então, esse livro, então, quando você está vivendo uma carta, você tem que pensar assim: em que ponto da trajetória, da estrutura do tarô se encontra essa carta? Então, eu vou entender o livro. Então, se eu, por exemplo, se eu tenho um diabo como referência de um arcano, tá lá, o Aí, diabo ó, apareceu diabo, lá, aí, o diabinho, eu sei que eu estou vivendo uma história do diabo, mas também sei que depois do diabo tem uma torre. É interessante você entender isso, a que sequência, uma né? sequência. Se eu estou, de repente, vivendo essa carta desse meu desejo, essa minha vontade, ele vai dar certo, mas eu tenho que saber conquistar e fazer, porque logo em seguida tem uma torre, eu posso perder. Mas também se tem uma torre, logo depois da torre vai ter uma linda estrela. Então, se eu estou vivendo uma torre com muitas perdas, eu tenho que ter o autoconhecimento para poder superar e ir adiante nesse processo livre, liberto, Reconstruir. reconstruir. Então, o próprio tarô já tem as respostas. Então, se eu estou vivendo um arcano, eu tenho que entender a sequência desse arcano, eu tenho que entender a estrutura da carta, porque eu posso assimilar ela comigo. Então, se eu pego lá um conselho de torre, o que eu devo fazer nessa questão? Torre, você tem que mudar a sua perspectiva, porque ela pode ser prejudicial a você se você continuar nessa dinâmica. Uhum. E aí vai de você, aí entra o livre-arbítrio que nós falamos lá em outros episódios, vai de você ou não aceitar isso. Agora, o tarô foi claro. Então, o autoconhecimento é até que ponto você conhece os seus limites, até onde você pode ir. E o jogo de tarô é muito claro com essa questão. Foi você que construiu os seus problemas, né? E até que ponto você entendeu a sua alma, o seu coração, sei lá, os seus planejamentos, para que não tivesse caído nessa armadilha ou não tivesse tido esse fracasso. Então, tudo isso o tarô nos revela. É. E tem esse estudo do autoconhecimento junto com as cartas. Você sabe de uma coisa, Ney? Quando a gente, às vezes, atende, até por uma questão de experiência mesmo, né? Às vezes a gente atende um cliente que traz uma situação, um problema, enfim, e você orienta, né? Ali sai as cartas, você fala sobre aquela questão e pensa até junto com a pessoa, né? Quais seriam as saídas, tal, a pessoa sai, aceita, tudo mais.
dá 6 meses, ela volta com a mesma questão. É isso que eu ia te perguntar. Que Como é que coisa, né? você vê esses clientes, que você deve ter muitos, que voltam com sequências de Não, e cartas? voltam assim, ou na mesma carta, ou na mesma situação, com o mesmo problema. Aí eu fico pensando, se você já veio aqui, você já refletiu junto comigo, já percebeu quais são as mudanças necessárias que a própria pessoa tem que tomar essas providências, porque a vida é dela, não sou eu que vou resolver o problema dela. Então, quais são as providências que ela vai tomar? E ela traz a mesma questão, quer dizer, ela literalmente ela não trabalha com autoconhecimento, ela não consegue entender que aquilo está na mão dela, a resolução está dentro dela, está na mão dela, e ela volta com o mesmo problema. Então, ela está na mão daquela pessoa, daquela situação, do mesmo jeito. Sim. Então, não tem nada para mudar. E tem muita gente assim, e ainda por cima colocando sempre o outro, sempre o terceiro, sempre o problema, porque eu não consigo, o outro não me permite, mas o outro não tem que te permitir absolutamente nada. Exato. Aí entra a questão, eu dou exemplo E, clássico às- da e torre. às vezes é aquela coisa, a pessoa nunca põe um limite, né? Não, não. Nunca Eu, põe um eu dou limite. o exemplo clássico da torre para esses casos que você está comentando. Às vezes, até em aula, já fiz um apanhado de sequências do consulente com torre, né? Exatamente o que você colocou, que é uma coisa comum entre nós profissionais, quando o consulente volta 2, 3, 4, 5 vezes, a gente às vezes observa que ele está preso no mesmo elemento. Às vezes, por exemplo, eu trabalho muito com a mandala, então eu viro e mexe, eu vejo as mesmas cartas, nas mesmas casas ou nas mesmas sequências, Ou cartas muito parecidas, muito né? parecidas. Com Eu significados muito tenho parecidos. vários exemplos, e vamos supor, 4, 5 vezes, 8 vezes o consulente vem, ele vem, vamos supor, com a carta torre, ou na mesma casa, ou numa área referente à casa. Vamos supor, está lá a torre na 2, depois torre na 6, depois volta para 2, depois volta para 6, na mesma área material. Ele só fica pipocando ali, né? Pipocando, ou seja, os dívidas são do trabalho, dinheiro, ou então só nas partes afetivas. Uma hora a torre está na casa 7, outra hora está na casa 5, e vai de 5 e 7, 5 e 7, 5 e 7. E o que acontece? Essa pessoa está presa nesse processo. Por mais que você oriente ela, enquanto ela não aprender, ela não sai desse processo, dessa recorrência da vida dela. Então, voltamos à questão. A consulta, ela não é o autoconhecimento, a consulta é uma orientação. A pessoa tem o livre-arbítrio de entender ou não aquela torre, e aí vale a questão: o que é torre? A torre é algo que você está fazendo equivocadamente, você está construindo errado sua vida, construiu errado o relacionamento, construiu errado o trabalho, blá, 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 blá. E por mais que você Às vezes diga, até uma autodestruição, né? Parece que a sim, pessoa repete repete. e não sai O- daquele ciclo, né? Exatamente. Não muda padrão. A força superior, eu sempre dou um exemplo, o raio é uma força superior que veio romper com as estruturas básicas que você Sim, construiu, aquele papo lógico. zero básico de tarô, né? E a pessoa, a gente explica tudo isso para ela, que ela tem que rever o ponto de vista dela, ela reconstruiu errado aquela relação, ou aquele trabalho, isso e aquilo, mas não adianta. Ela emocionalmente está presa nesse vínculo, porque ela acha que a felicidade dela é daquele jeito. Então, enquanto a pessoa não concebe qual é meus limites, sabe, de decisões, emoções, e você falou anteriormente, e é perfeito, às vezes a pessoa vem até nós com uma posição que nós também temos que falar: opa, peraí, não vou, senão atravessa essa linha comigo, Sim, entendeu? Temos que botar uma divisória aqui nessa história. Então, enquanto a pessoa não aprende consigo e também a dar limite ao outro, a limite a si e a limite ao outro, que é o não que você que é o falou, não. né? E aí ela não sai da torre. Ela vai vivenciar, vivenciar, vivenciar. Como também podia ficar vivenciando o sol, 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 ou pendurado, 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 que ela nunca vai entender que, às vezes, esse excesso também é prejudicial. Às vezes você vê lá alguém, vamos supor, a pessoa está de sol e a outra está de diabo em cima dela, ou seja, ela não vê que o outro está usando ela, porque ela está tão feliz, e tão bem, e tão alegre, que ela não vê que o outro está Tá manipulando. manipulando ela. Então, isto que é o autoconhecimento, até que ponto eu posso me deixar levar e não me deixar levar. Eu acho que autoconhecimento é muito autodomínio e principalmente
autoobservação. Total. Você tem que realmente, não é o tempo todo, né? Você também tem o teu momento de espontaneidade, você está nas tuas coisas, tal, mas é um momento de autoobservação, principalmente em situações onde você merece uma reflexão sobre você, sobre aquela situação, sobre aquilo que está te incomodando. Eu acho que é extremamente importante. Outro dia eu estava vendo uma palestra da Monja Coen no YouTube e ela falou assim: quando a gente pergunta para uma pessoa quem é você, às vezes a pessoa fala, eu sou engenheiro de não sei aonde, eu trabalho não sei aonde, mas aquilo é o momento de estar dela, ela está daquela forma, Uhum. ela está engenheira sei lá, da empresa X, Y, Z, diretor, gerente, empregado, auxiliar de escritório, Sim. né? Mas não é ela. Quem é ela, né? Então, eu acho assim, quem sou eu? Então, é importante a gente também ter essa percepção, quem sou eu? Qual é o meu papel? O que eu faço? Porque você também tem que ter propósito de vida, a gente, né? Por menor que seja a nossa história, você vai deixar um legado, mínimo, nem que for para sua família, Claro. né? Um exemplo, um legado, né? Alguma coisa que você construiu, alguma coisa que você colaborou, né? Eu acho que essas coisas são muito importantes. Então, assim, quem é você? Bom, primeiro eu sou Luísa, você é Ney. Antes de qualquer coisa, quem nós somos? Nós somos essa pessoa que nós claramente estamos aqui, né, nessa vida e fazendo e colaborando. Aí as outras coisas são as coisas que vão se formando, né, a partir das oportunidades que se tem, de muitas coisas que tem, e que claramente também vai te desenvolvendo, né, porque tudo é desenvolvimento, né? E eu acho que o tarô, se a gente for pensar na própria estrutura simbólica do louco ao mundo, né, que a gente vem sozinho e volta Sim. sozinho, é um caminho egoísta, é um caminho de reflexão e é um caminho de grande aprendizado. O que você pensa dessa forma Não, também? eu até citei a questão de uma das questões que, no geral, as pessoas citam muito, o tarô é o livro da vida, e tem o caminho do tarô através dos arcanos, que ele vai lá vivenciando cada carta, quer dizer, o louco seríamos nós, vivenciando cada arcano. As pessoas não associam isso com um aprendizado de vida. Elas associam isso como, eu tenho que aprender a jogar tarô. Eu tenho que ler as É, cartas e tenho que aprender esse caminho. Não, você tem que associar esse caminho para a sua vida. Senão você não vai jogar tarô direito. Porque se você não compreender as cartas para si, da sua vida, associá-la de algum modo, não tem como você jogar e orientar o outro, acolher o outro corretamente. É importante, todos nós que estudamos tarô, tentar associar que momento da minha vida eu vivi tal arcano, que situação eu vivi tal carta, consegui superar, não consegui, qual foi o resultado? Estou repetindo muito a mesma coisa? aprendi ou não, né? Porque o Exato. próprio Eremita fala isso. Quais são as experiências e a sabedoria vem das experiências, né? Sim. Então, eu aprendi o quê? Né? Então, às vezes, as pessoas vêm e observam e jogam a mesma coisa, está sempre recorrente, as mesmas cartas, está ali dizendo. Eu tive uma. Essa questão do autoconhecimento, tive uma cliente, óbvio, muitas, que às vezes vinha com o mesmo problema, o mesmo padrão, sabe? Aí viver, se veio dar certo o relacionamento, não sei o que tem, porque, sabe, é difícil, a gente já brigou, já discutiu, a gente já me bateu, eu já bati nele. Você sabe, é uma questão, peraí, você não precisava de tarô para responder se você vai dar certo ou não, porque já ultrapassou o limite, Limite. Já não deu certo, já né? não deu Já não certo. deu certo. Uma vez que não houve respeito, Ali já acabou tudo. acabou tudo. Então, ou seja, não é o tarô que vai responder, o tarô vai responder o quê? Vai fazer tratamento, tome cuidado, sei lá, alguma coisa vai ter que fazer, mas não é o tarô que vai dizer que vai dar certo ou não, porque já não deu. Não existe uma questão de você iniciar um relacionamento, ter uma agressão, seja verbal, ou seja física e Psicológico, psicológica, isso qualquer ser coisa. recorrente, e hoje está muito em moda o relacionamento tóxico, né? Tóxico. Então, o tóxico, Tóxico. então, está muito em moda isso. Não adianta você perguntar se vai dar certo, porque já não deu. Então, é perda de tempo ir para o tarô, perguntar várias vezes a mesma coisa, porque está longe do autoconhecimento, está longe da harmonia, está longe do respeito, está longe do limite. Autoconhecimento é limite. Se não há limite nos relacionamentos afetivos, profissionais, às vezes a pessoa ela se deixa também
ser explorada, se deixa também ser elevada por situações, ou os amigos acabam levando a pessoa para as drogas, para o álcool, para uma série de coisas, porque ela é fraca em dizer não. E aí entramos no não. Entramos nessa questão, não, não quero, não posso. Você é meu amigo, eu adoro você. Se você quiser cheirar uma carreira, você cheira, mas eu não vou. Então, às vezes as pessoas falam, é meu amigo, na hora eu não pude dizer não. Entrei Entrei na na vibe dança, ali, na dança. Não! O autoconhecimento é até onde eu posso ir sem me autodestruir. É isso que as pessoas têm que entender. E aí, Ney, que eu acho que é uma coisa bem interessante também, que assim, eu acho que também com o autoconhecimento você julga menos, né? Total, quase nada. Ou seja, cada um tem seu momento, cada um tem sua vida. O meu limite é esse, ninguém entra dentro desse limite. E aí é interessante o arcano E aí a gente vai Sol. respeitar também aquela opção, né? O arcano Sol, do lado positivo dele, os tarôs clássicos, tem um muro baixo. Isso é, Murinho. Esse muro baixo é o limite social. Ou seja, até, eu sei o que tem do outro lado. Qual é o domínio, né? É qual o meu domínio e qual o seu. Tem esse murinho baixo aqui, não é o muro alto. Porque o muro alto, se fosse o símbolo de um muro alto, eu não sei o que tem do outro lado. Sim. Mas o muro baixo, o simbolismo dele é: eu estou vendo o que tem do outro lado. Eu sei quem vem do outro lado, eu sei o que se encontra do outro lado. Esse lado é meu. Esse lado é seu. É o limite. É esse limite que é o autoconhecimento. Por isso que os últimos arcanos do tarô fala do autoconhecimento. Fala também do caminho da evolução. Fala da evolução, fala da espiritualidade e fala muito de uma espiritualidade ativa, que é aquela que você coloca no seu dia a dia também. Exato. Porque não adianta ser, eu sou um ser espiritualizado. Eu sempre brinco, né? Há muito espiritualizado, você está assim, e eu vejo que às vezes a pessoa não age com espiritualidade, mas é muito espiritualizado. Eu falei, morra, que aí você vai estar no seu mundo. Já vai para o Nirvana, vai encontrar Buda. Né? Vai para o seu mundo. Né? Você é muito Verdade. espiritualizado, você nem tem que estar aqui, porque aqui na matéria, É matéria, gente, não né? tem como. Aqui na matéria, que somos espíritos encarnados, mas nós temos uma matéria, a gente tem que ter outras necessidades também. Senão a gente não comia, não ia no banheiro, não ficava doente, não tomava banho, vestia, né? Enquanto nós estivermos vivos, Então, nós vamos enquanto a estar gente tá aqui, sujeitos a tudo isso. a gente tem que estar espiritualizado, sim, desenvolvendo também, mas mais do que a gente pensar no sentido de ser um ser espiritual, a gente tem que ser um ser ativo espiritualmente, enxergar o outro como seu irmão, é fazer as coisas que você não gostaria que fizessem com você, para o Ser outro. humano, Ser humano. Não chutar o cachorro do vizinho, não colocar, como é que chama? Veneno para matar o gato que está enchendo o seu saco. Por quê? Porque isso não são atitudes espirituais. Tratar as pessoas, por isso que essa questão do julgamento é aquela coisa assim, eu até entendo, às vezes até se for possível, a gente pode aconselhar o outro em alguma coisa. Mas julgar, não, porque cada qual faz o que quiser da sua vida. Nós não é? conhecemos, eu conheço, você conhece, muita gente conhece, pessoas que às vezes vai à igreja, reza a hora, vai ao culto evangélico, reza a hora, vai ao centro espírita lá se benzer, se purificar, vai tudo quanto é religião, vai ao Wicca rezar para a deusa, aí chega em casa, bate no filho, briga com o marido, briga com a esposa, dá volta em todo mundo com dinheiro, rouba, faz um monte de coisa errada. Faz sacanagem, mas aí tá indo na igreja, tá indo no culto, tá indo rezar para Deus, tá indo tudo isso, mas não leva essa palavra, não leva esse conhecimento espiritual para a vida real, para a vida humana. E aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento engloba tudo isso. Até no entendimento de qual que é o nosso papel aqui nessa vida, porque aqui nós estamos precisando literalmente de quê? Das nossas necessidades físicas, senão a gente não vira no físico. E aí, essa experiência que a gente do tarô, essa experiência do tarô é o seguinte: as cartas de 1 a 11, que nós chamamos de via solar, são as cartas que falam exatamente do meu desejo, da minha vontade, eu quero fazer isso, das minhas conquistas, minhas, mas sem ver o outro. É só da via lunar, que é do 12 até o final do tarô, 21 mais o 22, nessa última jornada, é que nós passamos a ter conflitos com o outro e também poder entender o outro.
Então, por isso que nessas cartas de 1 a 11, quando sai tudo num jogo, maravilhoso, você vai conquistar, vai ter obstáculo, vai superar, vai estar tudo certo, vamos embora. Mas quando chega no caminho da dor, que é de 12 a 16, começa o negócio ficar preto ali, a coisa não dá certo, né? Fica tudo enroscado, é onde a gente talvez tenha mais problemas e onde os consulentes nos procuram mais. Mas é só naquele caminho da evolução, que vai da estrela em diante, é que nós temos essa consciência do outro. É. E é difícil de chegar nessa fase. É muito E difícil. aí é uma coisa interessante, né? O autoconhecimento leva a pessoa a ampliar a sua consciência, né? Sim, com certeza, porque ela tem, não só conhece a si, ela começa a ver o outro. Às vezes até entender que o outro não está naquele momento para entender aquela fase de vida. Porque às vezes ela não tem o conhecimento adequado, a experiência ou a vivência adequado para entender. Então a gente acaba sendo condescendente com algumas situações, dizendo não para outras, condescendente com outras, mas pensando que naquele momento não adianta querer ensinar ou querer mudar a vida da pessoa. Eu vi muito assim em consulentes, esses consulentes que voltam com as mesmas questões, que é sempre recorrente. Já observei muito isso, que às vezes ele não está no momento de vida, ou de experiência, ou de desejo, ou de evolução, para entender a consulta de tarô. Ele sai dali com muitas reflexões e acaba fazendo a mesma coisa, depois volta dizendo, você tinha razão, aconteceu, mas eu não fiz, aconteceu tudo aquilo mesmo, vamos jogar de novo. Aí, de novo, vê as mesmas questões, estou continuando errando ainda, tá? E assim sucessivamente. Então, só depois que realmente o calo aperta, como dizem, ou a água bate lá embaixo, como dizem, quando a coisa realmente está quase perdida. Quase nego pular, né? Aí que a pessoa começa realmente a pensar e refletir. Por isso que eu digo, às vezes a dor, ela é necessária para a evolução da pessoa, porque ela não consegue aprender pelo amor, pelo conselho. Ela só consegue aprender quando as coisas realmente estão ruins e realmente perdem. Aí ela vê que o que ela imaginava, o que ela pensava, não é daquele jeito. E que aí, numa outra situação similar, como ela vai se comportar? Se comportar do mesmo jeito, vai vir torre de novo. Porque, né, agora, se ela conseguir superar, pode vir a estrela, o sol, o julgamento, aí vem coisas mais positivas. Só para a gente terminar, Ney, você acha que autoconhecimento leva à felicidade? Agora isso é uma pergunta difícil. Leva à harmonia. Eu acho que leva, você falou harmonia, eu acho que leva à tranquilidade, Isso, paz de espírito. exato. Felicidade não. Felicidade não. Felicidade é um momento, É um né? momento, mas eu acho que a harmonia e paz de espírito e uma tranquilidade, uma serenidade Isso, uma de serenidade. você olhar para o outro e falar, vou aguardar um pouco para falar com ele. Ou então vem até você, não é o momento de eu conversar, amanhã eu falo. Sabe, eu vou esperar esfriar minha cabeça para poder conversar. O autoconhecimento tem muito desses limites, da serenidade, da calmaria. E você fica bem, né? Porque eu acho que, assim, eu vejo tanta gente que buscar a felicidade, eu não sei, eu não quero buscar a felicidade, eu quero buscar a minha paz de espírito, A a minha felicidade. tranquilidade. Porque a felicidade vai acontecer, vai ter momentos felizes na sua vida, querendo ou não. Não, a felicidade, eu acho que a felicidade, ela causa um problema no rosto, que pode ser que o sorriso fique preso, e se eu não consigo mais eu voltar ao normal, entendeu? Porque está sempre rindo. Fica preso, não dá. E ela acaba ficando, a pessoa acaba muito eufórica. Eufórica, eu ia Né? falar E aí o euforismo pode levar ao surto. Então, eu acho que a felicidade, ao exagero, Eu acho que a serenidade, você tem momentos felizes, né? Momentos tristes, momentos felizes, mas eu acho que o equilíbrio está nessa serenidade, na calmaria que o autoconhecimento gera. Na verdade, traz aquela coisa assim, é o que eu sou. E se o outro é mais ou se é menos, isso que coisa boa, que bom para a pessoa e que bom para mim, porque é ele com a vida dele, com o desenvolvimento dele, sou eu. Então, acho que te deixa menos ansioso, né, para as conquistas, tal, porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem... Não, não tem que ter, você tem que ter o que você tem. É a serenidade. É a serenidade, a paz de espírito. Bom, então, nessa paz de espírito, a gente fica por aqui. Na paz de espírito, na serenidade. Paz, serenidade para todos, que é o que a gente deseja, né? Sim, sim. E assim... Nos vemos no próximo episódio.
episódio. episódio, que vai ser já o Tarocast episódio 5. Ficamos aqui com esse episódio 4, que eu acho que dá para a gente refletir bastante. E aí eu deixo aí um questionamento. Quem é você? Né? Pensa também quais são as suas fraquezas, suas potencialidades. Acho que é importante isso. Bom, Tarocast, o seu canal do tarô, Nosso né? canal do É o tarô. podcast do tarô, Vamos. Spotify, o YouTube, faça as inscrições, Segue lá. segue lá, Pega no link aí da bio, daqui da pega na bio descrição. do Instagram, Vamos lá. Tarocast, tamo junto. Estamos. E jogo aberto, cartas na mesa. É isso que a gente quer que você pense, reflita, tá? E excelente dia, noite, tarde e paz de espírito para todos. Ney? Ó, beijo para todo mundo, coração. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, autoconhecimento é você conhecer os seus limites pessoais. Autoconhecimento, se você é um tarólogo, é saber em que trajetória da sequência do tarô você se encontra. Aprenda com aquele arcano, porque o arcano seguinte está sempre na sua cola. Beijos, até mais. Tchau!